Se assentar. Vamos tirar alguns minutos aqui para meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Você está sentindo a presença de Jesus, irmão? Jesus não habita no meio da pirotecnia. Jesus não habita, sabe, no meio de performance. Jesus, ele habita na adoração, irmão. É o que eu sempre falo. A gente sempre tem que buscar fazer o melhor para Deus, mas sem perder a essência do que é mais precioso. Tá com o coração naquilo que está fazendo. Parabéns, pastor Davi, Tânia, Ministério de Louvor, todos os envolvidos. É disso que o pastor se alegra, ver a excelência na dedicação. E eu tenho certeza que Jesus já está falando com um monte de coração aqui. Eu só vou aqui complementar o que o Espírito Santo colocou no meu coração para essa noite. Lucas 24, versículo 13. Vou fazer uma leitura mais longa, porque de mim mesmo vai ter pouco. Mas essa é a passagem que está queimando o meu coração essa semana toda. E diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabeis as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhe disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregando os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão.
E eles lhe contaram que lhes conheceram no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. O tema da minha mensagem é: o que acontece quando eu não entendo o propósito? O que acontece quando eu não entendo o propósito? O texto aqui deixa claro, por isso que eu quis fazer a leitura dele de forma mais longa, que o próprio Senhor Jesus, ao ensinar novamente a palavra de Deus para esses dois homens, fez menção de tudo aquilo que a Bíblia narra a respeito do seu ministério, desde Moisés até então. Ou seja, a necessidade que ele padecesse a morte de cruz para nos resgatar. E o interessante é que dentro desse contexto, nós vamos ver que os discípulos caminhavam com o próprio Senhor Jesus, ouviam dele. Os discípulos tiveram experiências maravilhosas. Eu não sei você, meu irmão, mas quando eu vejo The Chosen, passa um filme na minha cabeça, de verdade, porque a gente consegue se emocionar com uma interpretação. Imagine ter vivido tudo aquilo, ter presenciado os feitos, ter ouvido da própria boca de Jesus os ensinamentos. Mas o que nós vamos perceber no caminhar desses discípulos é que eles não conseguiram entender o propósito. Eles tiveram experiências, eles experimentaram de Jesus, foram testemunhas oculares de milagres, mas mesmo assim não entenderam o propósito. E eu vou falar para você aqui essa noite. Eu estou olhando para muitos aqui, que assim como eu, de vez em quando não entende o propósito. E a pergunta que eu quero que fique na tua mente, no teu subconsciente: por que é que você segue a Jesus? Eu imaginei que ficaria esse silêncio depois de tanta adoração, porque essa reflexão é necessária para a gente poder entender o nosso propósito aqui nessa terra e conseguir ter uma vida cristã mais leve, mais suave e também mais constante. Porque se você não entende a verdadeira motivação de você se tornar um cristão, de você declarar Jesus como Deus e teu Salvador, de você ter passado pelo batismo das águas, e de hoje você está aqui essa noite, nada do que eu e você estamos vivendo faz sentido algum. Eu quero começar aqui a falar: você não segue Jesus para conseguir uma casa própria. Você não segue Jesus para melhorar a sua situação financeira ou ter uma nova porta de emprego, não. Você não segue Jesus porque você precisa trocar de carro ou você sonha com um carro 0 quilômetro. Ei, você não segue Jesus porque você está esperando o casamento e você ora para que Deus envie ou o varão ou a varoa. Você não segue Jesus porque você precisa de uma cura. Ei, nós precisamos amadurecer. Nós seguimos a Jesus porque Ele morreu na cruz por nós e deixou uma promessa que um dia vai voltar e vai nos resgatar. Então nós seguimos a Jesus porque precisamos estar firmes nos teus princípios para poder chegar ao céu. Essa é a motivação. Pastor, mas Jesus pode curar? Pode. Jesus pode me abençoar financeiramente? Pode. Jesus abre portas? Abre. Jesus faz milagres? Faz. Maravilhas? Também. Pode me dar o casamento? Pode ficar tranquilo, irmã.
vai te dar o casamento, Ele pode, mas essa não é a nossa motivação. Não é por isso que eu me tornei um servo do Senhor Jesus. Eu me tornei por quê? Porque eu sei que aquele que morreu por mim, muito em breve Ele vai me buscar. A gente precisa falar um pouco mais sobre isso, porque estamos com as nossas expectativas muito naquilo que essa terra pode oferecer. E se a gente ficar preso a essas expectativas, nunca vamos estar preparados para o céu. Porque eu não posso ir para um lugar que eu não anseio estar. E se o meu coração só está enraizado nas coisas que essa terra pode oferecer, minha mente, o meu espírito nunca vai ansiar pelos céus. Eu vim falar de dois que não entenderam o propósito. E assim como eu e você, de vez em quando, se não vigiarmos, nós decidimos caminhar rumo a Emaús. Vamos lá? Aperte os cintos. Qual é a primeira coisa que acontece quando eu não entendo o propósito do meu ministério, da minha vida, do meu servir para com Jesus? A primeira coisa que acontece, eu saio do lugar da bênção. Nós vamos ver que em Atos, no capítulo 1, no versículo 4, Jesus, depois desse tempo, caminhou com os discípulos algum período, 40 dias, e ali ele vai se despedir e deixa um comando: ficai em... Mas esses discípulos, esses dois, estavam indo para... Toda vez que eu não entendo o propósito, eu vou me afastar da onde Deus ainda vai se manifestar. Tem muita gente tomando decisão da sua vida por causa que não consegue entender o propósito de Deus para ela. Porque muitas das vezes não vai acontecer do nosso jeito, irmãos. Eu vou te dizer, quando o assunto é depender de Jesus e do manifestar do Espírito Santo, na maioria das vezes não acontece do nosso jeito. Por quê? Porque Deus não vai perder o domínio e o controle da minha e da sua vida. E se tudo que nós planejarmos e imaginarmos acontecer do jeitinho que o nosso coração assim desejou, com certeza, em algum momento da nossa vida, a gente vai gritar independência e vai começar a fazer do nosso jeito. É só você trazer a memória e você vai ver quanta gente foi abençoada e se perdeu. Quanta gente Deus abriu portas, Deus restaurou família, e quando veio a brisa suave e os ventos favoráveis, ele se afastou de Jesus. Então, quando eu entendo o propósito, eu vou começar a entender que eu não preciso entender nada. Eu só preciso confiar em Deus. Quando eu entendo que o Senhor Jesus, Ele não perde o controle da minha vida, eu não me condiciono àquilo que os meus olhos veem, àquilo que os meus ouvidos ouvem. Simplesmente eu passo a entender que pode até parecer que está fora do meu controle, mas nunca foge do controle de Deus. É uma coisa que parece ser simples e é mesmo, mas eu só consigo viver se eu alcanço a maturidade e o nível de intimidade e relacionamento com Deus. Porque confiar é soltar, irmãos. Quer ver um exemplo? Quem aqui tem filho até 5 anos de idade aí, levanta a mão. Se você pegar o seu filho e jogar ele para o alto, ele vai rir ou vai chorar? A maioria ri, irmão. Se ele já chorou é porque você já deixou cair ele uma vez. Se for menino, então, ri e pede mais. E pede mais. Por quê? Porque ele confia. Os que choraram, bateu com alguma parte do corpo, doeu e não confiam mais. Não é? Quando você confia,
você não consegue medir as consequências. Por quê? Porque você sabe que você está num estágio de segurança. E você não precisa se preocupar com isso. Então, deixa eu falar algo para você. Para de se preocupar com o dia de amanhã, daqui a 2 semanas, daqui a um mês, como é que vai ser a sua vida em 2030? Será que o Lula vai se reeleger? Será que vai? Meu irmão, não importa. Se você continuar fiel e constante com o Senhor, o teu amanhã está garantido, o teu amanhã tem segurança. Por quê? Porque o nosso Deus não vai desamparar você. Só que qual era a visão dos judeus aqui? O que eles imaginavam? Eles imaginavam que Jesus viria num formato Che Guevara, irmão. Está me olhando assustado? Eles esperavam um revolucionário que iria tirar o domínio do Império Romano, que subjugava o povo de Israel, e ele ia ser o libertador, um rei no estilo que eles estavam acostumados pela sua cultura e pela sua história, estilo rei Davi. Os judeus não tinham discernimento que o papel de Jesus não era reivindicar o trono terreno, mas sim implantar na terra o reino celestial. Então, eles acreditavam que todo o alvoroço que as pregações de Jesus estavam ocasionando, fazendo, iria causar uma comoção social para promover uma revolução. Só que não foi isso que aconteceu. Jesus veio apresentar uma proposta que ia muito mais além do que o jugo romano. Por quê? Porque nós estávamos sentenciados à morte, e à morte eterna. O jugo principal não era o de Roma, era o que o inferno exercia sobre a humanidade. E Jesus veio para romper e nos libertar desse jugo. Então, conforme Jesus ia pregando e anunciando, ele ia preparando o coração dos discípulos, mas os discípulos não quiseram compreender. O que acontece depois da crucificação? O medo assola o coração dos discípulos. Pedrão, o cara que puxa a peixeira e tenta matar o soldado, mas é ruim de briga e só fere a orelha, é o camarada que depois vai ficar com medo e vai negar Jesus 3 vezes. Nesse momento aqui, eles estão indo embora de Jerusalém, por quê? Porque a perseguição contra a igreja estava iniciada. Os outros discípulos estavam onde? Escondidos. Então, a revolução social que eles imaginaram não aconteceu. E eles não entenderam nada do propósito de Jesus. Não me olhe assustado não, porque você está parecendo ele nesse tempo. A gente não discipula, a gente não prega, a gente no meio social, dependendo do contexto, se esconde. Eu não sei que você é crente 007. Vou falar que eu sou da igreja do Malafaia. Sangue de Jesus tem poder. Na faculdade me comem vivo. Nós negociamos princípios com o respeito da palavra. Muitas das vezes nos postamos pior do que o ímpio lá fora. Porque em algum momento, na nossa conversão, a gente passou a acreditar que servir, na verdade, era ser servido. A ordem de Jesus para os discípulos foi a seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua. Tem gente que não sabe nem aonde largou a cruz. Ficou em algum estacionamento de shopping desse aí perdido.
Porque a gente não quer mais viver o evangelho da renúncia. E toda vez que a gente não entende isso, a gente sai do lugar da bênção, do lugar onde Deus ia trabalhar em nós, ia fazer através de nós, e ia operar milagres, que nós seríamos instrumento para outros e seríamos abençoados também, para viver uma vida medíocre de religiosidade. Esse é o caminho de Emaús. É onde eu volto com a tristeza no coração, acreditando que o propósito havia se perdido, não. E, na verdade, ele só está começando. Segunda característica de quem não consegue discernir ou entender o propósito, ele também não consegue enxergar Jesus. Irmãos, eles estão caminhando. Naquela época não tinha trânsito, não tinha carro. O caminho era desértico. Principalmente para jornadas maiores. Você pegava um rumo e no meio do caminho eram os dois conversando. Do nada aparece alguém, irmão. Meu irmão, vou dizer que às vezes a gente fica tão cego que a gente não consegue nem pensar de onde saiu esse cara, irmão. É a palavra de Deus, aparece no caminho. Da onde? Esse mesmo Jesus vai começar a ensinar a palavra. Eles já haviam ouvido os ensinamentos de Jesus e não conseguiram discernir. E a prova que tem algo estranho é que quando Jesus se revela para eles dentro da casa, eles mesmos vão declarar, e não queimava os nossos corações enquanto ele falava. Ou seja, tem gente que Jesus já está falando há algum tempo, está trazendo à memória há algum tempo, está tentando mostrar para você que essa perdição não vai te levar a nada, mas você está cego. Cego pelo medo, cego pelas dores da vida. Meu irmão, nunca se viu nesse tempo o número de depressivos e ansiosos dentro da igreja crescendo de uma forma assustadora. E eu aqui não vou espiritualizar, não, irmãos, porque é uma patologia e aqui a nossa igreja direciona e ensina a buscar ajuda terapêutica. Mas eu também não posso aqui dizer que todo vazio no coração que é preenchido de forma equivocada vai gerar um trauma ou vai gerar uma dor. E se tem vazio, tem ausência de Jesus. Está aqui, ó, Jesus falando com eles, e eles, tu não é peregrino em Jerusalém, não? Ainda dando bronca, carteirada de Jesus. Tu não sabe o que está acontecendo, não? Meu irmão, deixa eu falar algo aqui para alguns. Desceu aqui na tela. Às vezes você quer questionar os outros, e na verdade quem está perdido é você. Porque eles estão dizendo, você não é daqui, não peregrino daqui, não sabe do ocorrido. Fica imaginando Jesus. Jesus tem paciência com a gente, irmão. Sei, voltei, cumpri a promessa. E muitas das vezes, a falta de direção causada pela dor, pela falta de discernimento do propósito, faz com que você ouça Jesus, mas não o reconheça mais. Isso é coisa da minha cabeça. É o pastor mandando o zap de novo. Porque para você é coincidência, você pode abrir qualquer hora. Aí você abre na hora que eu estou com uma palavra para te puxar, para te demonstrar, e você fala, não. É o chato do pastor, manda zap toda hora, abriu agora, coincidência. É alguém que você não conhece, fala na rua, libera uma palavra e você sabe que é Deus, aí você fala, não, é um maluco aí perdido. Porque quando eu saio da direção e eu volto para a vida da onde Deus me tirou, eu perco a sensibilidade da sua voz. Da onde Deus te tirou não é para você voltar. Deus te livrou de lá.
E se te livrou, confiou um propósito. A decisão de voltar é com você. Terceiro, os meus olhos se fecham para as coisas espirituais, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo, eu tenho que falar isso aqui com muito temor, de uma igreja carnal. Uma igreja que não ora mais, uma igreja que não jejua. E eu estou falando do teu devocional, da tua intimidade com Deus, não é de campanha, não. Que mesmo com campanha não faz. Uma igreja que não respeita mais a autoridade espiritual. Fica tranquilo, não estou falando da Devec Jacarepaguá, não. Estou falando de uma igreja como um todo, nesse tempo. Uma igreja que perdeu o temor. Porque, meu irmão, deixa eu falar algo para você. A nossa natureza humana, a nossa limitação, vai fazer com que a gente, de vez em quando, erre. Caia. Não é bom que aconteça. A gente está vivendo um tempo que as pessoas vivem no pecado e vêm para o culto numa maior cara de madeira, como se nada tivesse acontecendo. Uma igreja carnal, que perdeu o temor da palavra de Deus, porque por causa de um evangelho coach, um evangelho para ganhar plateia, aonde pode tudo que Deus entende, perdeu o temor das consequências das escolhas erradas. Os olhos fechados para as coisas espirituais. Tudo que é direcionamento e propósito parece que existe algo por detrás. Por quê? Porque não tem o coração no reino. Mas eu venho com boas notícias. Vou ter 15 minutos de boas notícias. Qual é a primeira dela? Jesus não desiste de ninguém, nem de quem decide voltar. Os discípulos estavam reunidos aonde? Aonde? Isso, 5 que vem para a IBD, Jerusalém. O propósito de Jesus naquele tempo, naquele momento, para os discípulos era onde? Mas Jesus vai até Emaús para poder resgatar 2 perdidos. Então, eu já começo a liberar uma palavra para você que está aqui e veio por causa do musical. Não, você está aqui porque Jesus veio alinhar a tua vida e vai me usar hoje. Não importa de onde você está vindo e como você entrou aqui essa noite. Foi Jesus que te chamou de Emaús, porque o teu lugar é Jerusalém, irmão. Aí você está pensando, pastor, o senhor não sabe nem o que eu estou fazendo. Eu não quero saber não, irmãos. Porque se você está aqui, é porque de alguma forma o teu coração foi sensível à voz do Espírito Santo. E se você está aqui, é porque hoje é noite de tratamento. Porque Jesus vai até Emaús, mas não obriga ninguém a voltar para Jerusalém. Sabe qual a segunda coisa que eu aprendo? É que independente do teu estado de intimidade com Deus, Ele continua ouvindo as nossas aflições. Meu irmão, tem muita gente que não entende que Jesus ele não muda porque você mudou. Ele é o mesmo. E essa imutabilidade é que deveria gerar temor nos nossos corações. Só que tem gerado o efeito contrário. Ao invés de gerar temor, tem feito com que as pessoas vivam de qualquer jeito, porque essa informação é manipulada. Pastor, por que a imutabilidade de Deus tem que gerar temor no meu coração? É porque tudo aquilo que Ele prometeu já se cumpriu. E o que ainda não se cumpriu, vai se cumprir também.
Pastor, eu leio a palavra de Deus. Quando eu leio o Antigo Testamento, tudo que o Antigo Testamento apontava para Jesus e para o Novo Testamento aconteceu. Então, deixa eu te falar um negócio. Tudo aquilo que aponta para a volta de Jesus e para as promessas que Jesus fez para os seus discípulos, vai acontecer também. Então, a imutabilidade de Jesus tem que gerar temor no nosso coração. Por quê? É o mesmo Deus que é rico em misericórdia, é rico na sua graça, mas também é fiel à sua palavra e é Deus de justiça. Isso é muito importante, irmãos. Como ele não muda, ele continua trabalhando em nós, mesmo quando nós não estamos interessados nisso. Que isso, pastor? Nós não somos descartáveis para Jesus. Meu irmão, você pode ter sofrido processo de abandono, de esquecimento. Eu, como pastor, posso ter falhado com você. E o homem tem uma limitação, e falha mesmo. Mas Jesus não falha. Você que decidiu ir para longe, e mesmo você indo para longe, Ele está do teu lado o tempo todo. Para pensar aí, você que está aqui me ouvindo e sabe que está afastado de Jesus, sabe que está com a vida no pecado, sabe que nunca entregou sua vida para Jesus, porque tem medo de alinhar e ter uma vida disciplinada. Traz a memória aí agora, quantos livramentos Deus já te deu? Quantos? Então, se Ele estivesse longe, Ele não tinha te livrado, Ele não tinha te guardado, Ele não tinha te protegido. E se você está vivo aqui hoje, é porque Ele tem um propósito para fazer através de você. Esses dois estavam aflitos, eles estavam tristes, a palavra deixa isso claro. Por quê? Porque aquilo que eles desenharam na mente dele não aconteceu. Jesus, me segura, mas eu vou falar. Está na hora de você, como igreja, amadurecer. Para de ficar chateado com Jesus, para de ficar entristecido porque um projeto teu não deu certo, porque algo que você sonhou não deu certo, porque algo que você alinhou não deu certo. Sabe por quê? Porque foi você que alinhou. Porque se Jesus estivesse no projeto, se Jesus estivesse no sonho, se Jesus estivesse desenhando com você, teria dado certo, mas foi você que decidiu. E agora Jesus não me ama. Jesus tem os preferidos. Ele gosta do pessoal do louvor, que sabe cantar. Ele gosta mais do pastor, que larga o aço quando prega. Ele gosta do Abner, que fica igual um doido aqui regendo. Ei, para com essa besteira. Se algo na minha e na tua vida não deu certo, é porque fui eu e você que falhamos em algum momento, porque Jesus não erra. Pastor, meu namoro não deu certo. Tu está reclamando e Jesus te deu livramento, e você tinha que estar agradecendo que você que escolheu esse traste. Porque depois que vira casamento, vai chorando, geme e chora. Vai chorando, geme e chora. Às vezes Deus te dá uma direção, um propósito. Aí teus olhão, os teus olhão, olha para o outro lado e fala, é melhor. Aí tu escolhe por si só, porque Deus já tinha falado uma outra coisa. Aí o que acontece? Quebra a cara. E depois de quem é a culpa? Jesus. Que isso, pastor? Eu não sei como é que é. Às vezes vocês vêm, pedem o gabinete. Eu ouço, o Espírito Santo me dá uma palavra, eu dou uma direção.
3 semanas depois, não fazendo nada do que eu falei. E dá errado, a culpa é de quem? Do pastor, vou mudar de igreja. Para de sair da geografia quando é você que tem que mudar. Para de querer achar culpado quando o culpado está lá, 7 horas da manhã, com a cara inchada, olhando no espelho. Jesus tem ouvido as tuas aflições, Jesus tem ouvido o teu clamor, só que a questão é, você tem ouvido Jesus? Porque a gente ora, pede, clama, aí Jesus dá a direção, não é do jeito que a gente queria, não, é coisa da minha cabeça. A gente ora, clama, busca, aí Jesus dá uma direção que confronta com o nosso ego. Tá maluco? É ruim. Estou ficando maluco. Fico imaginando Jesus. Não, maluco, tu já é há maior tempão já. Não me ouve nada? É ou não é, gente? A gente não tem a sensibilidade de entender. Se não deu certo, quem errou fui eu, foi você. Reveja. Busque. Meu irmão, vamos ser sinceros. Tem gente que não ora para tomar decisão nenhuma. Está aqui as meninas olhando, as adolescentes. E os jovens também. Não ora mais para namorar. E quando ora é incrível. Nunca vi. Não ora a vida toda. Para namorar a resposta vem em 2 dias. Tu está querendo enganar quem, crente? Está se enganando. É uma carência que tu quer preencher com a coisa errada. Ah, vou falar, tá vindo aqui, vou falar, vai, segura aí. Se tem crente que ia vir para a igreja e ia ficar da dever Jacarepaguá, depois dessa vai ficar mesmo. Porque tem crente que a gente fala assim, irmão, vamos fazer isso para o reino. Para estar no altar, para estar trabalhando com alguma coisa. Vou orar para ver se Deus confirma. Nem vou falar o que eu penso. Meu irmão, se o anjo da igreja está te dando uma direção para você trabalhar algo para o reino, tu tem que dar o confere, deixa eu ver se o pastor da igreja está orando mesmo para Deus. Aí nessa hora é espiritual. Agora quando o marombom chega, ou a tchutchuquinha chega, parece que tem um novo modelo de oração, Sedex 10. Orou no dia, a resposta vem no dia seguinte. Eu estou falando alguma mentira? É porque para trabalhar para o Senhor, tem que renunciar, tem que dedicar tempo. Aí você fica, sabe, numa falsa religiosidade, que dá vontade de dizer, até parece que ora. Dá, irmão. Vou orar para ver se Deus vai confirmar. Eu já falo, nem vou contar. Não ora? Vai enganar quem, irmão? Eu não estou falando de questões de mudança, de logística. Meu irmão, se você está na casa do Senhor, faz parte do corpo de Cristo, está na hora de você sair desse banco e começar a trabalhar, porque Deus te chamou para isso. Quarto e penúltimo. Jesus, ele se manifesta, mas ele não decide por nós. E aqui vai algo muito interessante no texto que às vezes passa desapercebido. Jesus está falando no caminho, está ensinando no caminho. O próprio texto diz que chega uma hora que ele está no ritmo e Jesus está indo embora. Está isso na tua Bíblia? Vou ler, para tu não ficar com dúvida. Versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais. Eu entendo que é isso aqui que tem que ser pregado, que até a misericórdia do Senhor tem uma hora que se esgota. Ele está ensinando,
Está ensinando. Qual é o caminho de volta? Jerusalém. Ele está ensinando. Está ensinando. Quando chega em Emaús, eles param. O texto diz, e Jesus foi como quem ia para... Meu irmão, vou te dizer, tu quer ficar desse jeito? Jesus já te deu a direção. Jesus já te ensinou. Problema seu. É o texto. Aí olha que interessante. Como é que a misericórdia manifesta tem que mudar o meu posicionamento e a minha postura. Porque ele foi como quem ia para longe. Os dois vão dizer, não, fica com a gente. Meu irmão, porque quem tem a oportunidade de novo de experimentar de Jesus, não perde a oportunidade e não deixa ir embora. Fala para o anjo Miguel que eu já estou acabando a pregação. Já não é o Miguel não, está demorando muito. Vai, vamos, volta para cá. Deixa o anjo. Depois tu deixa a mensagem. Foi. Aí olha que interessante. Começa um processo de restauração. Porque quando eu chamo Jesus para perto, e quando Jesus começa a trabalhar na minha vida, eu vou começar a resgatar coisas que haviam se perdido. Jesus entra na casa, eles vão cear. Quando Jesus vai partir o pão, a memória deles starta. E olha que interessante o que é um propósito manifestar de Deus. Quando eles caíssem que era Jesus, o que acontece? Jesus some. Nós precisamos entender que essas oportunidades, elas acontecem na nossa vida de verdade. E muitos de nós temos desperdiçado. Não teve tempo tipo para Jesus bater papo não, sabe por quê, meu irmão? Jesus não trabalha em vão. Tudo que Jesus faz na minha e na tua vida tem um propósito. Qual era o propósito de Jesus nessa caminhada? Resgatar os... Abriu os olhos, viu que era eu? Jesus entendeu, resgatei, partiu. Próxima missão. Meu irmão, isso é muito sério. A gente está vivendo sem propósito quando Jesus tem propósito para a nossa vida. Não brinca com isso. Desde o adolescente mais novo aqui, ao mais experimentado de idade, com ou sem cabelo, seja o que for, você tem um propósito de Deus na tua vida. Jesus some. Aí o texto vai dizer que eles decidem voltar para... Quem decide voltar? Aqui eu termino e a igreja pode ficar de pé. Tudo na minha e na sua vida passa por um princípio que nós não estamos conduzindo com responsabilidade. Que princípio é esse? Livre arbítrio. Se movimenta não, segura mais 5 minutos, eu estou aqui. Deus ainda está falando. Ele pode estar falando com alguns de vocês que estão tentando fugir. Vou repetir. Deus respeita as nossas decisões, mesmo sabendo que pode gerar consequências ruins para nós. O livre-arbítrio é um dom, um presente de Deus para mim e para você. Como assim, pastor? Ele não criou fantoche, não criou bonecos, nem robôs. Sabe o que mais deixa Satanás endemoniado, irritado? É que quando ele consegue adoradores, ele precisa trabalhar com barganha. Para você que ainda é novo na fé, Satanás tem algum poder. E ele trabalha com barganha. Você oferece, ele dá algo em troca. Ele não consegue entender.
Como pode, nesse momento, ter um povo em Jacarepaguá que prestou um culto de adoração sem esperar nada em troca de Jesus? Isso literalmente deixa Satanás endemoniado, irmão. Porque você podia estar em qualquer lugar, mas você escolheu estar aqui essa noite. Você está entendendo? O nível de relacionamento que Jesus conduz a gente, Ele vai respeitar a minha e a sua decisão. Quando você decide se afastar de Jesus, Ele respeita. Ele tenta te resgatar de muitas formas. E está tentando resgatar alguns aqui essa noite. Mas Ele respeita. Quando chega esses dois em Jerusalém, olha a mudança de mentalidade. Eles já tinham ouvido o testemunho das mulheres. Eles já tinham ouvido o testemunho dos outros discípulos. Só que eles voltam com a chave virada. Por quê? Porque quando eles entram aonde os discípulos estavam reunidos, eles vão dizer: é tudo verdade, é tudo verdade. Só depois Jesus aparece. Quando eu quero viver algo novo com Deus, eu não preciso de várias experiências. Quando eu sinto o toque do Espírito Santo, isso é o suficiente para mudar minha mentalidade e a minha história de vida.